A paz do Senhor Jesus, graça e paz a todos. E hoje eu venho trazer um discernimento, uma palavra de ânimo, para o seu coração e que esse vídeo, venha edificar a sua vida. Creio, se você chegou até ele, é um direcionamento de Deus. Amém? E assim, irmãos, eu trago, aqui no livro de Jó, tem vários livros, várias histórias na palavra que nos edifica, que nos ensina. Só que dentre elas eu gosto muito do livro de Jó. E no livro de Jó, irmãos, conhecemos ali vários contextos, e dentre eles como o acusador, o inimigo da nossa alma, vem e acusa Jó, vem traz sobre ele uma aflição, traz sobre ele uma chaga terrível, mas ali também nos mostra, como somos provados pelo inimigo, mas também aprovados por Deus. E nesse contexto, irmãos, durante, a nossa vida, muitas vezes somos provados em situações, quando alguém se levanta, quando alguém fala alguma mentira, quando alguém, se levanta contra a sua vida. Mas depende muito de como vamos lidar com aquela situação para sermos aprovados por Deus, como vamos, elevar a Deus. E essa é a questão, que sempre devemos buscar no Senhor, porque Ele é aquele que vai adiante de nós, Ele é aquele que tem cuidado do seu povo, que tem provido em nossas vidas. Então, a gente que é o povo de Deus, devemos compreender que a gente não paga na mesma moeda, não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, E nisso é quando elevamos ao Senhor o que tem acontecido em orações, é quando falamos com o Pai e ali entregamos e confiamos na mão dele. E aqui, dentro de Jó, tem umas passagens que eu separei que eu gostaria, de ir falando com os irmãos. A primeira se encontra em Jó capítulo 4, do versículo 5 ao 7, que diz: Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não o enche de esperança? Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído no mal? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Então, irmãos, quando entendemos que temos andado corretamente diante de Deus, que temos buscado nos desviar do caminho mau, se ali a gente sabe que algo não agrada a Deus, se temos buscado não fazer. O amigo de Jó descreve dessa forma porque o inocente, aquele que é honesto, aquele que busca viver uma vida correta, pois Deus está com ele. Então, quando olhamos, irmão, aqui o que o amigo de Jó tenta trazer sobre quando a pessoa é honesta, quando a pessoa busca ter uma vida agradável ao Senhor, ele não é destruído, ele vai passar por muitas coisas, mas o Senhor honra aquela pessoa, E dentro da palavra nos é apresentado sobre o tribunal, e dentro de Jó fala muito sobre isso. O tribunal onde, Deus é o nosso juiz, Jesus é o nosso advogado, o Espírito Santo é a nossa testemunha, tem, o acusador, que é o nosso inimigo. Então, quando compreendemos que tem um tribunal celestial e que devemos, ministrar, levar a nossa oração diante do Senhor. E ali, Jó começa a se defender, começa a falar com Deus. Eu separei aqui em Jó, capítulo 13, versículo do 20 ao 24, que diz assim: Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas, e assim não me esconderei de ti. Não me castigues mais, e não me faças sentir tanto medo. Ó Deus, chama-me ao tribunal, e eu responderei. Ou eu falarei primeiro, e tu me responderás. Quantas faltas e pecados cometi,
de que erros e pecados sou acusado? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Deuteronômios fala a respeito de Deus se afastar daqueles que estão no caminho errado, sobre a casa rebelde, ele se afasta. Mas aqueles que estão no caminho certo, Deus está com eles. Então, o que Jó busca entender qual a falta que ele cometeu, qual o erro, e tem uma tradução que fala: Senhor, né, notifica-me as minhas transgressões. Então, Jó começa ali a ministrar, a orar ao Senhor e pedir, né, que venha a falar com ele o que ele errou, pois ele conhecia e estava ali, né, confiante naquilo como ele vivia diante de Deus. Também temos lá em Ezequias, né, em segundo ou primeiras Reis, que fala de Ezequias. Ezequias estava doente, aí veio a palavra do Senhor o dizendo: coloca a casa em ordem, porque você morrerá. Só que ali Ezequias ora ao Senhor dizendo, né, Senhor, lembra-te de como eu tenho andado na tua presença fielmente. E ali ele vira para o canto, chora. E antes, né, que o profeta saísse do ambiente, Deus manda o profeta ir lá e falar que estaria acrescentando mais 15 anos de vida. Então, quando vem certas situações, mesmo que Deus já saiba, a gente deve levar a Ele em oração. Não é confrontando, mas pedindo ao Pai, pois Ele em todo o tempo tem cuidado de nós. No capítulo 8, né, do versículo 5 ao 7, que diz assim: agora volte para Deus e ore ao Todo-Poderoso. Se você é mesmo puro e honesto, Deus virá logo ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Então, irmãos, quando andamos corretamente, se você é honesto, é puro, eleve a Deus em oração, pois ali o que você perdeu, né, aqui na palavra já garante que Deus, né, lhe dará, né, que não poderá se comparar com o que era antes. Mas devemos elevar a Ele as orações, os pedidos, a nossa causa, se algo, né, para nós não faz sentido, por que tem se levantado, por que está acontecendo. Por isso veio, né, Jesus, porque antes éramos acusados e não tinha quem nos defendesse, mas Jesus veio e nos defende. Jesus, né, veio e ali o véu foi rasgado de cima a baixo, nos dando essa oportunidade, nos dando esse milagre que é poder estarmos de volta na comunhão com o Pai, na comunhão com Deus, podendo conversar com Ele, né? E ali a oração nos é apresentada. Então, quando conversamos com Deus, o que temos passado, porque na própria palavra vai nos dizer: não andeis inquietos por nada, não andeis nem aflitos, mas eleve a Deus em oração, eleve a Ele e em ação também, né, de graças, agradecendo a cada oportunidade, a cada situação, mas eleve a Ele os pedidos. Também, né, em Jó, nos fala: o Senhor fere, né, mas a sua mão cura. E Jó nunca deixou de confiar. Jó disse: eu creio que o meu Redentor vive. Então ele tinha esperança de que Deus o viria resgatá-lo daquela situação. Então na palavra, animem-se, pois Deus está aqui, Deus está conosco. E Ele virá para nos salvar, Ele virá para castigar os nossos inimigos, né? No Salmo 13, Davi também confia em Deus, no auxílio de Deus. Ele declara ao Todo-Poderoso: pois sabemos que o nosso socorro vem de Deus, o nosso socorro vem do alto.
E no capítulo 13, Davi diz: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumie os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, o meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Glória a Deus, aleluia. Então Davi coloca a confiança no Senhor, né, na bondade de Deus. Amém? Assim coloquemos, né, a nossa confiança em Deus a cada dia, que a nossa esperança seja o Senhor. Amém? Que essa palavra venha edificar, né, a tua vida cada dia e que o Senhor possa continuar te abençoando. Fica com Deus.